E aí, beleza? Bem-vindo, aqui sou eu, Estevão Brás, e eu tô aqui para poder mostrar uma atividade que eu fiz com os meus alunos e eu gostaria de passar para vocês também, que eu achei bem interessante e talvez seja útil, tá? Tá o link do GitHub, mas eu criei um projetinho chamado Exercício Underline Correção. A intenção desse exercício é criar um projeto no Spring, só que ele está errado, né? Então esse projeto foi feito às pressas e eu acho que ele tem alguns erros. Por favor, corrija-os, tá? Então a intenção é vocês baixarem esse projeto, rodarem na máquina de vocês e tentar fazer ele rodar corretamente. Tem bastante erro ali. A intenção desse vídeo é a gente poder passar por esses erros, entender deles e ir aí corrigindo aos poucos. A intenção também é treinar um pouco a gente nessa arte, porque a gente sempre faz o caminho feliz, né? A gente não é treinado nessa arte de corrigir erros. Então eu espero que vocês tentem primeiro, baixe o projeto, tenta resolver o que tiver para resolver e depois dá o play no vídeo aqui para poder acompanhar. E até mesmo utilizar esse projeto como um ponto ali de melhoria e treinamento, né? Pra vocês voltarem nele depois para vocês poderem baixar e corrigir os problemas, tá? Mas baixei o projeto aqui e aí eu gostaria que vocês baixassem e também tentassem. Depois de tentado, pode voltar aqui e continuar assistindo, tá? Então, eu baixei o projeto aqui, vamos dar uma olhada primeiramente aqui no README, tá? Que ele baixa aqui. Então, esse projeto foi feito às pressas, eu acho que ele tem alguns erros, por favor, corrija-os. E aí traz o objetivo. Queremos criar um cadastro de aluno e professor. Apesar de entidades diferentes, eles possuem muitos campos compartilhados. Por isso, criamos uma entidade chamada pessoa. Ou seja, a gente tem uma tabelinha chamada pessoa, que vai servir como uma tabela central. Ó, já tem um erro aqui, ó. E tanto aluno quanto professor fazem ligação com essa tabela central. A seguir, temos a visão de como as entidades se relacionam. É bem simples, 3 tabelinhas, tá? Tem a tabela pessoa, e tem o aluno e o professor, cada um com seus campos, tá? E aí eles tem uma chave estrangeira que liga a pessoa. Aqui o sistema tem 4 funcionalidades esperadas, ou seja, na hora que a gente for rodar o nosso código, essas 4 funcionalidades elas têm que rodar no seguinte endereço, tá? Então, quando a gente for tentar executar a função add professor, o usuário vai fornecer os dados para registrar um professor e a API retorna um professor inserido. E aí tem as 4 funcionalidades para add aluno, pegar por curso e realizar login. Alguns detalhes aqui, né? Porque o script de banco de dados ele tá direcionado, mas o sistema foi desenvolvido utilizando um banco de dados MySQL. Existe um script SQL para poder criar as tabelas necessárias, então ele não está fazendo o processo de autocriação. E o sistema foi desenvolvido para rodar no Java 21. Então isso aí tem que levar em consideração também. Então beleza, esse aqui é o nosso projeto. Ele é bem simples, tá? Ele está colocado aqui tudo dentro do Source, não tem muito segredo, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar esse script SQL, que ele dá o create database e o script das tabelas, e rodar ele aqui, tá? Então eu vou abrir meu dbeaver, puxar para cá. Não me julguem pelo dbeaver, claro, tá? Mas copiei, colei. Na hora que eu executo, deu um erro aqui. Deixa eu ver o erro que deu. Use Spring correção. Deixa eu ver só se ele criou a base de dados. Atualizar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o create primeiro. Vamos dar o use. E aí a gente dá os create tables aqui embaixo. Não, deu um erro aqui. Ele não está conseguindo criar vários, tá? Então vamos verificar aqui, Spring correção. Não criou nenhuma tabela. Beleza, então vamos criar tabela por tabela aqui, sem erro. Então a gente executa esse cara. Criou. Executa esse cara. Criou. E criou. Vamos dar uma atualizada aqui.
E beleza. Como esse vídeo não é pra gente fugir do erro e encarar eles, por isso que eu não vou cortar essa parte, tá? Então, o que aconteceu? Eu tentei rodar o script e ele de uma maneira única e por algum motivo ele não foi. Ele foi, conforme eu fui rodando um a um, ele deu certo. Eu acabei de atualizar o The Beaver, eu não sei se tem a ver isso daí, mas o fato é que na hora que eu rodei o código, ele não apresentou nenhum erro aparente. Então eu olhei o erro ali, pô, ele só tava dando erro, não tá indo. Então eu simplesmente rodei comando a comando. Então no SQL dá pra gente ver que tá tudo certo. Eu só não consegui rodar todo ele de uma vez. Então se vocês se depararem com erro também, vocês não podem travar. Precisa ir seguindo adiante. O fato é, a gente criou um banco de dados chamado Spring Underline Correção. Fenomenal. Então, o que eu vou sugerir a gente fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou já tentar dar o boot run, que é executar o projeto, tá bom? Então aqui a gente consegue ver na visualização View to Windows Gradle, a gente tem ali as tasks, Application Boot Run, que daí é para a gente poder executar o projeto. Então, nesse caso, vamos ver o que está aparecendo. Beleza, não executou. É isso mesmo, o projeto está todo errado e a gente quer ver os erros, tá? Não vou tentar corrigir antes do erro acontecer. Vamos corrigir erro por erro. Beleza, o primeiro erro que ele está dando é isso aqui, ó. Cannot find symbol iterator pessoa, tá? Para a gente entender, a gente, olhando o nosso projeto, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem os controllers, tá? Onde tem um controller para cada entidade. Ele tem o modelo Model Entity, que é as classes de modelo, tá? E nós temos o Repository, que é o que faz a interface com o banco de dados. Então, se nós temos 3 entidades, a gente tem 3 repositories aqui, 3 controllers, um para cada entidade. E aí tem o Model Entity, que nesse caso tem 4, porque eu criei um enum aqui, tá? Fiz um enum de curso, só existem esses 3 cursos aí para o aluno se matricular. Se quiser dar uma olhada, mas a gente consegue analisar os campos aqui, né? Então, aluno tem ID, número de matrícula, curso e pessoa. Professor tem ID, CIAP, data de início do trabalho, senha e pessoa também. Pessoa tem ID, nome, e-mail, data de nascimento, tá? Você consegue também analisar esses campos olhando ali para a base de dados. Então, a gente tem essas ligações aqui. E olha só de entrar aqui ele já dá alguns errinhos, mas vamos seguir pelo erro do boot run. Então, ele está reclamando que no aluno repository ele não consegue, não encontra pessoa, até mesmo porque acho que não está importando pessoa aqui. O caminho mais talvez que ele sugere quando a gente vem aqui é importar a classe. Se a gente importa, a gente consegue eliminar esse erro. Só que na verdade eu não sei se esse é o caminho, porque olha só, apesar do erro da sintaxe aqui ser o não ter o import, o nosso find nome by curso aqui, ele está dentro do aluno repository. Estando dentro do aluno repository, ele pega e tem que retornar aluno, não retornar pessoa, né? Então isso aí implica no quê? Que não é o problema aqui, não é o fato que está faltando pessoa, mas sim que o retorno é errado. Aqui é aluno, né? A gente não precisa ter esse import. Então, apesar da IDE estar nos retornando, olha, importa a pessoa que resolve, mas na verdade a gente vai criar um problema maior, né? A gente tem que retornar aluno aqui em vez de pessoa, tá? Então a gente criou esse método aqui e aí retornando aluno, sucesso. Vamos tentar o boot run de novo. Então o primeiro erro foi encontrado. Fenomenal. Aqui ele está dando erro que não existe data nascimento. Tudo junto. Dentro de pessoa. Sendo que aqui o nome do atributo é data underline nascimento. Então, o que acontece? Novamente, a gente chegou na encruzilhada.
o certo aqui, se a gente for seguir a sugestão da IDE, vamos procurar aqui onde está o erro. O erro que ele está dando aqui, ele fala, olha, ou ele criar local ou a gente apontar aqui para underline nascimento, certo? Porque é o nome do atributo. Mas novamente eu vou perguntar, qual que está certo? O data nascimento tudo junto ou o data underline nascimento igual está lá em cima? Se a gente olhar o banco de dados, nosso script, a tabela pessoa, ele cria como data underline nascimento. Só que a gente tem que lembrar que no Spring ele tem um esquema de notação de palavras compostas diferente do banco de dados. Enquanto que no banco de dados a gente sempre trabalha com tudo minúsculo e as palavras compostas a gente coloca um underline, aqui a gente precisa fazer, utilizar na hora que for fazer aqui o processo de juntar as palavras e colocar a letra maiúscula aqui, tá? Então, o certo é, enquanto que no Spring ele está trabalhando com as palavras juntas e colocando a primeira letra de cada palavra como uma letra maiúscula, ele já converte isso para o banco de dados trabalhar com underline. Então, quando a gente segue esse modelo, né, essa regra, o Spring, né, o JPA ali, ele faz a conversão desse tipo de palavra para palavras compostas com underline. Então, o certo aí, eu até deixei o data nascimento junto ali no equals ali para servir para essa discussão, né? Então, o correto aqui é sempre que você tiver uma palavra composta, no Spring ele estar escrito dessa forma. Bom, isso vai acarretar no fato de que os meus gets e sets estão errados, porque o certo aqui seria data nascimento, tudo junto. Então a gente tem que ficar esperto aqui. E aí, a gente trabalhar aqui só com as palavras todas juntas. Beleza? Então aqui, o que acontece é que a correção aqui em pessoa é a gente poder trabalhar nesse data nascimento, a gente ter essa palavra composta escrita dessa forma, tá? Vamos dar o bootrun de novo. Beleza. Agora aqui ele está dando erro agora no aluno controller. Vamos lá no aluno controller. Aluno controller. E ele fala aqui que ele não consegue encontrar find by curso. Então, quando a gente acessa aluno repository e está trabalhando find by curso, na hora que eu entro aqui, ele está procurando por find by nome do curso. Então, o certo aqui seria find by nome do curso. Vamos deixar assim por enquanto, tá? A gente está resolvendo o problema. Então, ele estava com um método diferente, e aí a gente mudou ali para o método igual. Beleza? Lembra que a gente mudou lá o set data nascimento na classe pessoa? Então ele está reclamando que no pessoa controller agora não existe mais o data underline nascimento. Então vamos colocar o N aqui. Para estabelecer um padrão, vamos também mudar essa variável, data nascimento. Ele vai reclamar que essa variável não existe, porque aqui em cima ela está sendo criada, né? Então aqui, vamos criar ela já como data nascimento aqui. Tudo juntinho. Beleza. Se a gente for acompanhar, na mesma classe, tem outro data nascimento que a gente vai também ajustar aqui. Beleza. Vamos tentar dar o bootrun de novo? Vamos ver o que vai dar. Ele está reclamando que o meu find all do pessoal repository, ele nem está criado aqui, é uma coisa padrão mesmo, tá? Ele tem um tipo incompatibles, então um tipo incompatível. Enquanto que o find all retorna iterable pessoa, o meu método está retornando a arraylist. Então, de fato, o find all ele tem esse padrão de retornar iterable. Não, a gente não tem que falar que vai retornar arraylist, tem que retornar um iterable. Tá? Então, ó, esse tipo de erro é quando não casa aquilo que o método está retornando com aquilo que a nossa função retorna. Então, a gente casou aqui agora. E aí,
De novo, incompatible types. Iterable professor cannot be converted to list. Mesma coisa. O find by email and senha, aqui ele nos retorna um iterable professor. Enquanto que o nosso método está falando que ele vai retornar uma lista. Então, se eu for retornar esse método, esse cara precisa ser iterable também. Então, o meu método ele vai retornar o iterable, porque é o que vai vir ali do professor repository. Beleza. Vamos dar o boot run de novo. Agora ele já passou dos problemas e começou outros. Aqui, para poder ler esse problema, ó, aqui pelo menos na minha interface, ele tem aqui alguns erros que eu posso ver o processo, posso ver o boot run. E aqui no boot run, a gente consegue... Deixa eu ver se a gente consegue ver. Isso. Quando eu clico aqui no boot run, eu consigo ver a descrição do porquê que está com problema. Ele está reclamando que professor repository definido no repositório já existe. Não pode ser registrado porque um bin com esse nome já existe. Então, as classes do Java aqui dentro do Spring, eles são chamados de feijões, né? Bins. E ele está reclamando que já existe um tal de professor repository. Por isso que ele não está conseguindo registrar esse cara. De fato, na hora que a gente olha o nosso projeto, dentro de controller nós temos aluno controller, pessoa controller e o nome da classe que está errado, professor repository. E não só o nome aqui do arquivo, como também o nome da classe, professor repository. Então o que eu vou fazer? Botão direito, refactor, rename. Nesse caso aqui, eu vou mudar de professor repository para professor controller. Refatorou, ele vai mudar tanto o nome do arquivo quanto o nome da classe. E aí acho que não vai dar mais o problema no nosso professor repository. Beleza, tá iniciando e deu alguns erros, tá? Vamos dar uma olhada aqui. De novo a gente vai clicar aqui no boot run e vamos verificar os erros. Quando a gente tem essa sequência de erros, esse log aqui, o importante é sempre tentar achar a linha original, a primeira linha, tá? O caused by. O caused by vai nos dar uma ideia bem legal aqui. O caused by, ele está reclamando um Hibernate exception. Não foi possível unable to determine the dialect, o dialeto, sem o metadata no JDBC. Então, o que acontece? O dialeto é que existe a linguagem oficial dos dados, que é o SQL, só que cada banco de dados eles possuem algumas normas, regras ali da fala, da escrita do SQL, que deixa o processo todo muito mais rápido. Então ele está reclamando que está faltando informação. Então nesse caso eu vou sair aqui um pouco do main, aqui do nosso, não do main aqui do nosso projeto, eu vou em Resources, Application Properties. Então a gente tem o nome da aplicação, o nome da base de dados, a senha, o login, senha, né? Vou mudar minha senha aqui, vou colocar minha senha, por favor, não espalhem, que é a minha senha do banco, tá? Steve123. Até o nome da URL aqui tá errado, porque o nome da nossa base é Spring _ correção. Mas acho que não é esse o problema, tá? A gente arrumou aqui o nome da base. Deixa eu até confirmar aqui que é, olha lá, Spring _ correção. Só que o problema é o seguinte, aqui a gente precisa, tá faltando de fato uma informação. Então spring.datasource.driver class name. Tá faltando esse cara aqui. Então a gente precisa passar o driver que a gente vai utilizar. Como a gente está trabalhando com MySQL, a gente tem que colocar com.mysql.cj.jdbc.driver. Esse cara aqui é o endereço do driver da biblioteca que eu coloquei dentro do projeto, tá? A biblioteca ela já existe dentro do projeto. Então, se a gente procurar aqui no External Libraries, tem, vamos procurar aqui o MySQL Connector J. Então já está a biblioteca aqui, eu passei para vocês. Esse erro não deixei acontecer. Mas
Se vocês quiserem mudar, por exemplo, para o Postgres, baixa a biblioteca do Postgres e muda esse driver class name. Então, quando ele dá esse erro de dialeto, é porque ele não sabe qual é o driver que ele tem que utilizar, tá? É isso que ele está falando, basicamente. Então, vamos ver se isso aqui corrige esse erro. Compilando. E, bom, pelo jeito eu acho que deu outro erro. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Novamente, como tá esses erros de ets aqui, a gente simplesmente pega e vamos procurar na caused by. Caused by. Property Reference Exception. Não existe e-mail em professor. Então, isso daqui, ele está reclamando que ele não está conseguindo criar, aqui em cima, ó, essa função find by e-mail and senha, tá? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, professor, find by e-mail and senha. Então, assim, no Spring, só vale recapitular, quando a gente cria uma query aqui, o nome ele tem muita importância, tá? A gente não está passando o select, a gente só passa o nome. E a partir do nome ele deduz o que tem que fazer. A dedução que ele está fazendo é o seguinte, ó, find by e-mail e senha, eu tenho que procurar por atributos e-mail e senha, baseando o primeiro atributo aqui vai ser o e-mail, o segundo vai ser a senha, e tem que pegar atributos de professor, já que eu estou trabalhando no professor. Só que na hora que eu vou em professor, a gente de fato tem senha, mas não tem e-mail. O e-mail a gente vai encontrar dentro de pessoa, tá? Então, em pessoa tem o e-mail e no professor tem a senha. Então, o que acontece? A gente já tem um objeto aqui em pessoa que faz essa ligação lá a gente já tem essa ligação que faz do professor com a pessoa, tá? Ele está fazendo essa ligação aqui. Então, o que a gente precisa mudar é indicar que eu quero pegar o e-mail de dentro de pessoa. Para isso, a gente coloca find by pessoa, underline e-mail. Então, aqui, ele está pegando esse find by, e aí ele fala, olha, existe um atributo dentro do professor chamado pessoa, e dentro da pessoa tem o e-mail. Então, eu quero que você pegue esse e-mail e a senha que está dentro do professor. Então, ele vai vir aqui em pessoa, vai entrar em pessoa e vai pegar o e-mail, e o professor mesmo vai pegar a senha, tá? Então, isso daqui seria o jeito o jeito correto, já que e-mail não existe e-mail em professor, existe em pessoa apenas, tá? Então, aqui a gente chega, vamos tentar o double run de novo. Agora ele deu um erro que lá no meu professor controller eu não tenho mais essa função, mas é porque eu mudei o nome dela, né? Então, essa aqui é fácil de corrigir. Então, é find by pessoa, underline, e-mail and senha. Fenomenal. Então, a gente agora corrigiu esse problema de criação da query. Aqui deu um outro erro. Vamos dar uma olhada nesse erro aqui. A gente tem os ads aqui que não importa. Não é not managed type. Ele está reclamando do aluno. Ele está reclamando que o aluno ele não consegue ser gerenciável pelo Spring. Mas o aluno está certinho, né? Ele tem ali... Não está certinho, né? Mas, enfim. O que acontece? Se a gente pegar os outros caras, que não deu problema, a gente consegue notar uma coisa diferente aqui, ó. Todos eles têm esse @entity. Como é um problema do Spring, né? Normalmente é coisa de anotação, porque essas anotações é o que direcionam como o Spring tem que trabalhar. E o aluno ele não tem esse indicativo. Então está faltando aqui indicar que esse aluno é um @entity. Então esse erro aqui de que a classe aluno não consegue ser gerenciada pelo Spring é porque o Spring não tem essa anotação aqui definida, tá? Então faltou esse @entity aqui no aluno. Vamos verificar aqui. E, meu Deus do céu, não para de dar erro. Fiz muito erro, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Clica em boot run. Vamos puxar esses sets. Tô nem aí. Vamos lá. Novamente.
Property reference, que era o problema do e-mail lá do professor. Não existe nome do curso do type aluno. Aqui é no método lá, aqui no model entry de curso. Iterable, não existe, tá? Então o que acontece? Lá no aluno repository, tem a mesma coisa, o mesmo problema que teve em professor. Enquanto que o find by aqui está nome do curso, ele espera que exista um atributo chamado nome do curso, lá dentro de curso, lá dentro de aluno. Mas em aluno, o nome do atributo é curso. Ele é do tipo enum, tá? É o enum aqui do curso, mas o nome dele é apenas curso. Então, o certo aqui é escrever find by curso, para poder bater o nome do atributo, tá? O nome da função tem que bater com o nome do atributo ali. Então, vamos tentar dar o boot run de novo. Ele vai dar o erro igual deu erro no professor, né? Porque se a gente alterou o nome de um método, agora a gente tem que alterar aqui também no momento que usa. Então tem que ser find by curso. Beleza. E agora ele passou por esse erro, vamos verificar o próximo, né? Porque tem vários. Olha, ele iniciou. Que beleza. Então, nosso projeto agora está rodando, né? Só que não. Lembra, o projeto subir é uma coisa. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente poder trabalhar, eu vou abrir aqui o Postman. Não sei se vocês utilizam esse sistema, mas ele ajuda bastante a gente para poder fazer as chamadas ali nas nossas APIs, tá bom? Então, vamos abrir aqui o Postman. E eu acho que eu já tenho aqui as chamadas prontas, mas daí a gente eu vou passar certinho explicando como que faz aqui bonitinho, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui eu tenho esse Postman, tá? E aí a gente... Vamos dar um don't save aqui. Beleza. Aqui a gente tem as chamadas e aí a gente consegue pegar lá do README e colocar aqui o que a gente vai querer fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, ó, por exemplo, as funções add pessoa, add professor e pessoa, add aluno, eles se encontram aqui na controller de pessoa controller. Então a gente consegue verificar que quando existe a palavra pessoa, ele está mapeado para essa classe e tem as funções, ó, o add professor e o add aluno. Vamos analisar primeiramente o add professor, tá? Então o que eu faço? Lá no README tem a funcionalidade, né, que é esse cara, localhost 8080, e aí a gente consegue colocar aqui no nosso add professor, tá? Na hora que eu acesso aqui o nosso pessoal controller, eu consigo ver que ele está post mapping. Então, esse cara precisa ser um post, tá? E que esse método ele recebe 6 informações com esses nomes: nome, e-mail, data de nascimento, CIAP, senha e data de início do trabalho. Sendo que as datas possuem já o padrão definido aqui que tem que ser colocado, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer aqui é, pelo nosso Postman, a gente vai aqui na abinha de Body, indicar conforme data e passar as informações aqui, tá? Então aqui a gente tem aqui o nome, eu vou colocar meu nome aqui, Estevão Brás, tem o meu e-mail do Instituto Federal, né? ifpr.edu.br, minha data de nascimento, CIAP, o senha e data de início de trabalho. Aqui é coisas aleatórias, tá? Essa é a minha senha do banco, por favor, não divulgar. Enfim, uma vez que tem essas informações aqui, o body e o add professor e tudo mais, a gente pode tentar dar um send aqui, ó. Vamos verificar. E deu um erro de internal server error. Beleza, então status 500, internal server error, deu esse probleminha aqui. Então,
Para eu poder ver o erro de fato que aconteceu, eu consigo, já que o meu IntelliJ está aberto, ele tem aqui o que aconteceu de errado. Novamente, aqueles montes de ads, né? O stack trace aqui, né? E aí a gente vai procurar lá, aqui, ó. Não foi possível invocar repository save porque professor repository está nulo. Então, o que acontece? O projeto ele funciona assim. Ele chama o professor repository save. Esse professor repository ele foi criado aqui em cima. De fato, a gente não deu new nesse cara, né? A gente não deu new nele. Então, ele é só uma variável vazia, um ponteiro que não está apontando para lugar nenhum, tá? Eu não vou fazer a injeção por fora, vou fazer uma coisa mais simples. Existe como a gente colocar esse arroba AutoWired. Essa anotação no Spring, ele serve para poder indicar que ele vai ser criado um objeto, né? O Spring ele vai gerenciar esse objeto, ele já pega a classe e cria um objeto simples ali. A gente não precisa criar o construtor e passar dar um new nesse cara. Esse AutoWired, como uma coisa simples, a gente pode colocar aqui para poder inicializar. Eu vou aproveitar nesse caso aqui, no Pessoa Controller, e eu vou só verificar se os outros que também têm a mesma situação estão acontecendo. Então aqui tem o aluno repository sem esse AutoWired, vamos colocar também, a gente já resolve esse problema. E em professor, a mesma coisa, está faltando o AutoWired aqui. Então, esse problema aqui, ele já pelo menos resolveu aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui em cima, stop and rerun. Beleza. Ele iniciou novamente. E aí vamos manter as expectativas lá no alto e tentar dar um send. E deu outro erro, pelo amor de Deus. Aqui temos o at. Vamos procurar aqui em cima. Volta, volta, volta. Esse erro foi longo, hein, moço? Cadê? Aqui, ó. FKID pessoa não pode ser nula. Ele está reclamando que o FKID pessoa em professor está nula. Então, ó, só para a gente poder entender. Essa pessoa, ele está reclamando que o atributo ele está fazendo vínculo com essa coluna FKID pessoa, ele está reclamando que esse cara está nulo. Vamos dar uma olhada no professor controller, tá? Vamos ver se o processo, desculpa, pessoa controller. Vamos ver se o processo do ADD professor está correto. Olha só. Ele cria um objeto de pessoa, ele cria um objeto de professor, adiciona o SEAP que veio do parâmetro, adiciona a data de início do trabalho que veio do parâmetro, adiciona a senha que veio do parâmetro e adiciona a pessoa que a gente criou aqui. E aí manda salvar. Só que daí o que acontece aqui? De fato, a gente criou o objeto e não preencheu ele. Esse objeto, pessoa, está sendo preenchido aqui embaixo. Então, o que acontece? De fato, não é um erro de sintaxe, mas é um erro da lógica. O certo mesmo é o professor ele somente ser preenchido depois da pessoa ter sido preenchida, né? Então, primeiramente, a gente preenche os dados de pessoa, a gente obtém as informações aqui em pessoa e depois a gente vem para professor, né? E aí ele retorna os dados do professor. Então aqui é um erro de lógica, tá? É um pouquinho mais difícil de pegar, mas era isso que estava acontecendo. Basta você dar uma olhada ali, dar uma lida, ou se for muito complicado, a gente debugar. Estou reiniciando aqui o servidor, beleza? E agora torcendo para tudo dar certo. O outro internal server error, da hora. Vamos pegar aqui, vamos procurar aqui em cima. Eu não consigo adicionar o da update na linha. Ele está reclamando que existe um problema na foreign key. Isso aqui está um pouco mais estranho, mas alguma coisa relacionada ao ID. Primeiro, deixa eu só verificar uma coisa. Olha só. Se eu venho aqui e eu dou um select asterisco from pessoa. Professor não, pessoa.
Vamos verificar só se ele cadastrou a pessoa. Aqui, ó, ele cadastrou a pessoa. Os dados de pessoa estão aqui, certo? Os dados de pessoa estão aqui. Se eu ver se ele cadastrar o professor, ele não deixa aqui. Deixa eu ver. Não cadastrou o professor. E tá reclamando que ele não tá conseguindo fazer essa ligação entre pessoa e professor. Vamos tentar entender aqui, ó. O professor, ele tem a anotação Manage One e o Join Column corretamente para a pessoa. Vamos dar uma olhada, e assim, no outro lado, né? Na pessoa. E aí a gente tem o ID. Uma coisa que eu consigo notar aqui é o seguinte. Apesar do nosso script a gente estar indicando, se a gente voltar lá no script, a gente está indicando que tudo auto-incremente, enquanto que no professor ele tem essa anotação do generated value aqui, em pessoa não tem. Olha lá. Então, creio que esteja faltando isso, tá? Então, não estava claro qual que é o erro, né? Mas como a relação entre professor e pessoa é pelo ID, eu decidi dar uma olhada no ID e notei que estava isso faltando. Vamos ver se com isso aqui ele vai resolver. Stop and run, ou seja, na hora que ele for cadastrar uma pessoa nova, ele dá um ID novo, entendeu? Aqui ele tá vendo aqui, vamos verificar se a gente consegue. Deixa eu colocar um número, a palavra 2 aqui na frente. 2 aqui, só para a gente verificar. E cadastrou. Fenomenal. Então era aquilo mesmo, o generated value ele estava dando problema. Então se eu pegar aqui e dar um debeaver, se eu dar um select professor, agora existe o professor e pessoa tem as duas pessoas. Fenomenal. Estevão Braz 2. Então a gente conseguiu resolver o ADD professor. Então o ADD aluno já deve estar certo. Mesma coisa, copiei e colei, ele é do tipo post, e se a gente for no método lá em pessoa, a gente consegue ver que ele recebe nome, e-mail, data de nascimento, número, matrícula e curso. Vamos tentar dar o send aqui, e o aluno está dando errado, meu Deus do céu. Vamos verificar o que está dando de errado aqui no aluno. Então, na hora que eu tento inserir, ele deu erro, e ele está reclamando o seguinte, olha, não existe pessoa ID. Como assim? Deixa eu ver aluno. O aluno ele tem a mesma coluna de ligação igual ao professor, só que ó, não sei se vocês notaram, mas aqui em pessoa, ele, enquanto que o nosso script ele trabalha com a coluna FKID pessoa, o nosso aluno aqui ele não tem ele está tentando achar pessoa ID, mas é porque não tem igual tem no professor essa indicação do nome da coluna. Então, ali no aluno, o que está faltando, o aluno, no modelo do aluno, o que está faltando é a indicação de que essa pessoa tem que fazer referência a esse FKID pessoa. Tá? Só uma coisa, apesar de ter dado errado, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Ó. Na hora que eu venho do select asterisco from pessoa aqui, ele cadastrou o aluno em pessoa, ele só não cadastrou o aluno, né? Porque são dois processos diferentes. A gente não tem um controle ali, né, de transação. Ele, como no mesmo método ele cadastra a pessoa, depois cadastra aluno, ele cadastrou a pessoa, só que na hora de cadastrar o aluno deu problema, tá? Então aqui ele chega, o que estava faltando no aluno é esse join column aqui. Beleza, vamos verificar. Tá puxando aqui a outra informação, tá? E vamos puxar aqui para verificar. Vamos tentar novamente que agora eu tô sentindo que vai dar certo, hein? Será? Vai dar bom, vai dar bom. Então aqui a gente pega e dá o send. E foi sucesso. Trouxe todas as informações aqui, tá? Legal. Na hora que eu vou no banco de dados para dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha ali no banco de dados que é sempre bom verificar. Na hora que eu dou o select asterisco for um aluno, ele puxou, só que olha só, curso, ele puxou 0, sendo que era um tipo texto e eu queria que guardasse a informação de nome.
tá? Não queria que guardasse informação de posição, queria que guardasse o nome, tá? Então, o que acontece? A gente está com um problema agora no enum, porque no atributo curso, que aluno ele tem a função, o atributo curso, que na verdade é o enum, e eu quero trabalhar ele com forma de escrita. Então, aqui a gente consegue indicar no curso um @enumerated e indicar que o valor dele eu quero trabalhar no enumType.string. Eu quero que ele guarde a string e não a posição. Porque o que ele guardou? Como o nosso enum tem essas três informações, informática, engenharia química, informática é primeira, então, ao cadastrar o aluno de informática, ele cadastrou a posição 0, que é o primeiro cara. Mas não é isso que eu quero que ele guarde o nome do curso. Não é coisa minha. E aqui a gente chega aqui no aluno e aí passa o curso. Isso porque depois, para poder fazer a pesquisa, a gente ia ter que passar a posição. Ia dar muito, muito ruim. A gente não sabe a posição das coisas, a gente só sabe o nome, né? Então vamos dar o stop run e vamos cadastrar novamente o aluno. Aqui ele puxou. Vamos puxar aqui o nosso postman. Vamos dar o send. Bom, deu certo de novo, mas agora eu quero ver no banco de dados. Então, na hora que eu dou select se asterisco for um aluno, agora ele cadastrou o mesmo aluno agora do curso informática. Então, tá dando certo. Fenomenal. A gente tem agora a questão do login e senha. Vamos verificar aqui se deu certo. Então, a gente, nesse caso, ele está fazendo referência a professor/realizar login, ou seja, professor controller, e é get mapping. Então, para esse carinha aqui, a gente está trabalhando com get, e aí tem o e-mail e tem a senha. Vamos verificar aqui. E ele não trouxe nada, mas eu não sei se isso é um erro ou se é porque de fato não tem ninguém com essas informações. Vamos verificar lá no meu banco de dados. A gente tem uma pessoa. Então, o meu professor, ele está com o número 2 no final aqui. Então, eu vou testar aqui com o número 2, certo? E essa mesma pessoa, deixa eu verificar aqui, character asterisco from professor. Essa mesma pessoa, esse professor, a senha dele é 1234. Então, 1234. Na hora que eu ajeito essa coisa, ele me trouxe os dados daquela pessoa. Então, essa questão aqui de pegar os dados do professor, login e senha, tá certo. E vamos pegar os dados do aluno. Mesma coisa, get, tá? Aqui nesse caso, agora a gente passa o nome aqui, informática. Então, na hora que eu dou o send, ele me trouxe os alunos de informática. Para poder trazer o primeiro aluno, precisaria passar 0, tá? E aí é um problema, ele até pede request, porque ele não encontrou no enum ali, o enum, a palavra 0, ele procura pelo informática, tá? Então, com isso daí, a gente corrigiu todo o nosso projeto. O projeto estava bem complicado, bem errado, estavam faltando anotações, existiam nos repositórios, eles tinham criado funções com nomes errados. A gente estava faltando aqui algumas informações aqui no banco de dados também estavam erradas. Então, assim, pode acontecer de tudo, tá? Até mesmo erro de lógica, enfim. A gente não cobriu todos os erros nesse vídeo, mas é uma ótima, não sei, é uma ótima forma de treinar, né? A gente pegar, aqui uma hora você acaba decorando, você sabe exatamente o que tem que corrigir. Mas esse ato de a gente ler um erro e entender, e para mim foi mais fácil porque eu já sabia onde estava rolando o erro, por isso que é importante vocês praticarem para ver se vocês leem o erro e entendem aonde tem que procurar. Porque mesmo num projeto simples como esse, pode ser complicado onde você tem que achar, tá? Então, se vocês não tentaram, não conseguiram fazer a correção toda do projeto sozinhos, tentem fazer novamente, porque mesmo sabendo, vocês ainda têm que, sabendo onde procurar, vocês ainda têm que conseguir entender o erro e fazer, mas
O objetivo desse vídeo é, de fato, a gente não fugir de nenhum erro, a gente tentou corrigir todos. Até que no início deu um errinho lá de banco de dados, mas simplesmente eu identifiquei que não era um erro de fato, e sim era só um erro na hora da execução. Então a gente tenta de outras formas. Não conseguiu rodar tudo? Roda de comando a comando. Se não conseguiu validar, dá uma debugada. A gente vai trabalhando nisso. Espero que tenha ajudado e, por favor, compartilhem e se inscrevam no canal, porque para me ajudar também. Muito obrigado, viu? Até mais.